Olá pessoal, aqui é o José Ângelo da Ampulheta Infinita Treinamentos. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Vamos para mais um vídeo sobre dicas de Power BI e hoje nós vamos falar sobre como fazer previsões no Power BI. Previsões, também chamado de forecast, é a técnica pela qual se projeta para o futuro os valores da medida. Temos alguns requisitos para que isso funcione no Power BI. Nós temos que utilizar estritamente o gráfico de linha, o eixo X deve representar o tempo e não podemos utilizar hierarquia de data. Vamos para o Power BI? Vou apresentar aqui 3 projetos de Power BI, 2 deles que estão no nosso curso na Udemy. Então temos aqui o nosso relatório sobre desempenho de vendas, temos uma página que tem análise sobre a quantidade de itens vendidos, depois uma página que fala sobre o valor dos itens vendidos, depois temos uma análise ao longo do tempo, são 2 séries temporais para itens e para valores vendidos, temos gráficos de Pareto, temos também uma análise de cenários bastante trabalhosa de fazer, mas não difícil de fazer, apenas trabalhosa. E esta página aqui não está no curso, eu criei ela agora para este vídeo. Nós temos aqui um gráfico de linhas, então nós cumprimos um primeiro requisito, que é utilizar o gráfico de linha. No eixo nós temos a data, vou clicar aqui no gráfico, vejam aqui no eixo nós temos a data, que como podemos ver aqui está na nossa tabela de em calendário, data. Então, cumprimos também o nosso segundo requisito. E como podemos ver aqui no eixo, não estamos usando hierarquia. Para podermos fazer as nossas previsões, nós vamos vir aqui nesta guia, que chama Adicionar mais análise ao seu visual. Já apresentei em outros vídeos algumas opções para se trabalhar com média, com mediana, mas aqui nós vamos trabalhar com outras análises. Por exemplo, aqui nós podemos utilizar a linha de tendência. Quando eu habilito ela, ele mostra aqui uma linha tracejada com uma leve tendência de alta para o valor total de vendas. Nós podemos alterar algumas configurações, por exemplo, colocá-la como sólida ou como pontilhada. Podemos alterar a cor para ficar mais fácil a visualização e por aí vai. Além da linha de tendência, nós podemos também fazer a linha de previsão. Então, vou habilitar aqui e vejam que não funcionou. E ele marcou aqui com X, indicando que os dados são muito irregulares para fazer a previsão. Então, para este conjunto de dados, não vai funcionar fazermos a previsão. Então, vou desmarcá-lo aqui. E também temos aqui o que ele chama de localizar anomalias. Vamos habilitá-lo. E ele marca alguns pontos como anomalias, como nós podemos ver aqui. Ele fala que está com 70% de confidencialidade para esta anomalia. E podemos trazer alguns campos aqui para este explicar por, para que o Power BI analise e tente justificar para a gente o motivo destas anomalias. Então, vou expandir aqui a tabela Fato Vendas e vou trazer o campo Cidade e vou trazer alguns campos das nossas tabelas Dimensão, como a categoria, o nome do cliente, o nome do vendedor. E vou clicar sobre Aplicar. Agora vamos clicar sobre um dos pontos que foi detectado como anomalia. E aqui ele mostra novamente o gráfico e faz uma explicação em linguagem natural. A medida total valor vendas estava inesperadamente alta em 29 de janeiro de 2021. Ela apresentava o valor de 207 mil, que está acima do intervalo esperado de 53.900 mil arredondando a 66 mil arredondando. Aqui poderia trazer mais análises com as explicações possíveis, mas como eu expliquei, devido à irregularidade dos dados, esses dados eles foram criados aleatoriamente, então
não foi possível aqui a gente ter essas explicações, mas aqui viria uma série de explicações do motivo dessas anomalias. Vamos passar então para o nosso próximo relatório. O segundo relatório é um relatório sobre People Analytics, que também está em nosso curso na Udemy. Então temos aqui a capa, já com algumas análises, uma análise de headcount, uma análise de remuneração, uma análise de turnover e temos também uma página de detalhe para fazer o drill through entre páginas e aqui o que é o objeto de estudo do nosso vídeo atual, que é o forecast. O headcount por data é o objeto deste relatório. Então aqui também podemos ver que no eixo nós temos a data e temos uma única medida em valores. O gráfico aqui é um gráfico de área, então sabemos que as previsões não vão funcionar. Se eu vir aqui em adicionar mais análise ao seu visual, vejam que aqui não tem nem a previsão e nem a anomalia. A linha de tendência, ele permite a sua utilização. Como podemos ver aqui, ele mostra que o nosso headcount está com tendência de crescimento. Então, vamos fazer o seguinte, passar aqui para gráfico de linha. Aí está. Vamos ver agora se a previsão vai funcionar, porque esses dados que estão neste relatório também são dados forjados. Vejam que aqui ele habilitou a previsão, vou clicar sobre ela e o resultado também é negativo. Apareceu o X aqui, os dados são muito irregulares para fazer a previsão. Mais uma vez fomos frustrados, mas temos um resultado de sucesso. Vamos para o terceiro dashboard. Neste terceiro dashboard está representada a cotação do Bitcoin por data. Aqui no nosso canal nós temos um vídeo que chama Da Web para o Power BI, onde mostro como fazer a aquisição destes dados. Vou clicar sobre o gráfico e vou clicar sobre adicionar mais análise ao seu visual e vamos direto para a previsão. Vou clicar aqui e vejam que já apareceu algo diferente aqui no canto direito do gráfico. Vamos expandir previsão. Aqui a unidade está em pontos, mas podemos alterar para anos, trimestres, meses. Vamos alterar para meses e vamos colocar o comprimento da previsão para 6 meses. Vamos manter o intervalo de confiança em 95% e clicar sobre aplicar. Aqui está a previsão. Podemos melhorar esta visualização clicando aqui em controle deslizante. Aí podemos fazer este deslocamento e assim podemos ver com mais facilidade o que o Power BI está prevendo. Podemos ver que ele está prevendo uma valorização do Bitcoin. Vejam que interessante, ele mostra o limite superior e o limite inferior, além do valor da previsão. Voltando aqui para a aba de adicionar mais análises, aqui em previsão nós podemos ver que temos outras opções. Aqui, por exemplo, em intervalo de confiança, nós podemos alterar ele para outros valores. Por exemplo, se mudarmos para 75%, a faixa aqui onde temos o valor superior e o valor inferior vai ficar reduzida. Clicando em aplicar, aqui está o resultado, pois agora ele mostra uma fração menor de números para mais ou para menos. O range diminuiu, por isso aqui o intervalo de confiança está em 75%. Acredito eu que isto tenha relação com o teorema do limite central, quando se fala em estatística em distribuição normal. Mas este é um assunto que eu não tenho muito espaço para abordar aqui devido à sua complexidade e ao tamanho de sua teoria. Era isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. O link também estará na descrição. Obrigado e até a próxima!